Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Corte de Contas Sergipana promove seminário para debater as diretrizes sobre a reforma da Previdência Social. Cenário educacional. Secretário de Estado da Educação participa de encontro técnico promovido pelo Ministério Público de Contas para avaliar soluções relacionadas aos problemas encontrados na rede pública de ensino. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, termos de referência. Documento principal do procedimento licitatório é tema de curso promovido pela Escola de Contas do TCE. Esses são os nossos destaques de hoje. Então fique com a gente, o TCE na TV está só começando. O Tribunal de Contas de Sergipe promoveu um amplo debate sobre a reforma da Previdência. O seminário sobre o assunto, organizado pela Escola de Contas do TCE, reuniu centenas de pessoas e trouxe ao Estado autoridades de renome nacional. Veja na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Representantes de órgãos públicos e privados, associações, sindicatos, autoridades e representantes da imprensa compareceram ao evento realizado pelo Tribunal de Contas. 3 palestrantes renomados falaram sobre a proposta da reforma. Entre eles, o secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal, que fez um panorama e explicou os objetivos e os principais pontos da reforma. Fazer com que todos os brasileiros e todas as brasileiras no futuro se aposentem por idade e não por tempo de contribuição. A nossa Constituição é muito clara quando protege o direito à idade avançada, né? Então o mundo todo já vem caminhando nesse sentido. Um dos núcleos fundamentais, portanto, da proposta é uma idade mínima para todos os brasileiros e brasileiras. Outro ponto fundamental é fazer com que ricos e pobres se aposentam na mesma idade. Nós temos um sistema, como eu disse, que é injusto, em que os pobres fundamentalmente se aposentam 10 anos depois dos mais ricos e com uma renda muito menor. E também alguns privilegiados, algumas pessoas hoje em dia não estão submetidos ao teto do regime geral de previdência. Então a ideia é fazer com que no futuro possamos convergir para uma aposentadoria e regras específicas de cálculo e tempo de contribuição e também de idade que seja igual ou muito próxima para todos os brasileiros. O evento também tratou das questões jurídicas que estão relacionadas à reforma. Quem falou sobre o tema foi o subprocurador-geral federal da Advocacia Geral da União, Ávio Calates de Brito. A Advocacia Geral da União ela é responsável por viabilizar juridicamente as políticas públicas formuladas pelo Estado brasileiro. E a reforma da Previdência é a política pública do momento e que nós temos que dar viabilidade jurídica a ela. O que a Advocacia Geral da União fez? Analisou o texto, foi enviado pela Secretaria de Previdência, nós analisamos o texto dentro da Advocacia Geral da União e vislumbramos, chancelamos que o texto ele atende, ele obedece à Constituição e preserva todos os direitos adquiridos. Então a gente pode afirmar com certeza que o texto chega ao Congresso Nacional com respeito aos direitos adquiridos. A terceira palestra ficou a cargo do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, que falou da importância da reforma para a sustentabilidade fiscal do Estado. Atualmente, o déficit da Previdência Social de Sergipe, que assegura pagamentos a servidores públicos inativos e pensionistas, é superior a R$1 bilhão. Reputo hoje como a questão previdenciária é o maior problema fiscal do Estado de Sergipe. Hoje em dia, o aporte previdenciário, aquele dinheiro que o Tesouro dá para complementar as aposentadorias, está chegando em umas cifras próximas a 20% do orçamento. Então, são muitos recursos e isso cresce ao longo do tempo e isso pode impactar em outras questões, como o próprio pagamento do resto funcionalismo e as políticas sociais. Então, é muito importante discutirmos o futuro da Previdência, discutirmos o futuro do Estado de Sergipe e saber o que é que pode advir dessa reforma da Previdência proposta pelo governo federal. Esse foi o terceiro evento realizado pelo Tribunal de Contas voltado para a Previdência, com o objetivo de esclarecer dúvidas a respeito do tema. Esse é um assunto que está na pauta de toda a imprensa brasileira, de todos os centros de discussão jurídica do Brasil e de todos os centros de discussão econômica, brasileiros e internacionais, inclusive. Então, é um assunto que precisava ser trazido ao tribunal, é um assunto do qual o tribunal já tem conhecimento pleno e que precisa balizar no limite
limite do Estado de Sergipe, que é a nossa jurisdição. A conselheira Suzana Azevedo destacou que é preciso buscar o equilíbrio das contas públicas para atender a todas as demandas da sociedade. O que nós temos que ter é uma previdência atuante, uma previdência que não tenha déficit, uma previdência que realmente venha cumprir o seu papel, mas que não venha retirar daqueles serviços que o Estado precisa prestar, que é o serviço da saúde, o serviço da educação, os serviços mais importantes para a população, que é o que está acontecendo hoje. Hoje o Estado deixa de investir nessas áreas porque precisa utilizar 25% dos seus recursos líquidos para pagar a folha dos aposentados. A iniciativa do TCE recebeu elogios dos participantes que classificaram o debate como fundamental. Foi bastante esclarecedor, até porque um dos palestrantes é o próprio secretário que está comandando a reforma da Previdência no governo federal e vai atingir todos os servidores públicos principalmente. De suma importância, um seminário falando sobre a Previdência, porque é um assunto que está no auge justamente por conta dessa reforma que está por vir e muito esclarecedor. Esse é o momento de esclarecer a sociedade sobre que pontos estão sendo tocados e o que pretende a reforma da Previdência. Então, nada melhor do que debates, né? E o Tribunal de Contas foi percussor desse debate no estado de Sergipe e que eventos como esses não são, na verdade, necessários para que a sociedade como um todo se esclareça sobre o que de fato vai acontecer com a reforma da Previdência. E o secretário de Estado da Educação, Josué Modesto, participou no TCE de encontro técnico promovido pelo Ministério Público de Contas. Na pauta, a preocupação com os problemas encontrados na rede pública de ensino. Confira. O encontro foi realizado no Tribunal de Contas. O objetivo da união de esforços é traçar metas para melhorar a educação no Estado. Durante o encontro, o secretário da Educação, Josué Modesto dos Passos Sobrinho, fez um panorama da educação pública no Estado e apontou alguns dos principais problemas e o que tem sido feito na tentativa de elevar a educação em Sergipe. 98,5% dos alunos na idade correspondente ao ensino fundamental estão matriculados. Porém, o nível de aprendizado é muito baixo, isso é aferido por avaliações oficiais do Ministério da Educação, através do INEP. Então, nós precisamos ter ações focadas na melhoria da aprendizagem dos nossos alunos. O outro problema é que no ensino médio, ao contrário do ensino fundamental, aí sim não há uma matrícula universal, certo? Isso porque temos muita defasagem idade-série, né? Os nossos alunos que aprenderam um pouco no fundamental, eles também têm alto índice de reprovação, principalmente de reprovação, alguma evasão já no final do fundamental. Então nós precisamos atacar com projetos que melhore a qualidade do ensino médio, que atraia os nossos alunos e que anunciem perspectivas para eles. O encontro foi proposto depois que o secretário teve acesso a um estudo realizado pelo Ministério Público de Contas no ano passado sobre a qualidade do gasto público em educação nos municípios sergipanos. Na época, foi constatado que o bom desempenho educacional em Sergipe parece estar mais relacionado com fatores que vão além dos recursos aplicados. O Ministério Público de Contas tem um estudo que faz um cruzamento entre os resultados do IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação, com os investimentos financeiros, aquela parcela de recursos que tem que ser aplicada à educação. E o que nós descobrimos é que não há necessária correlação entre um aumento de investimentos e os resultados do IDEB. O que nos faz crer que a qualidade de gestão, os programas aplicados, isso impactam diretamente na educação. E nos fazem crer também que devemos estudar as boas práticas para replicá-las nos locais onde o ensino não está tão bom e entender, digamos assim, aquelas práticas ruins que estão levando a índices negativos. Os conselheiros Angélica Guimarães, Carlos Alberto Sobral, Suzana Azevedo, Clóvis Barbosa e o conselheiro substituto Rafael Fonseca também prestigiaram o encontro. Na ocasião, o conselheiro Clóvis Barbosa destacou que o compromisso com a educação é um dos papéis do Tribunal de Contas. O tribunal também tem a obrigação de ajudar a gestão pública, como nós estamos fazendo nessa parceria, discutindo com o secretário de Educação do Estado. Não é possível que Sergipe continue com o IDEB ruim,
né? Precisamos melhorar, alguns municípios estão melhorando e cada vez mais é a luta do Tribunal de Contas ajudando esses municípios a focar de forma objetiva e de forma proativa na questão da educação. A seguir, tem o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE. E ainda, documento principal do procedimento licitatório é tema de curso promovido pela Ecojam. Não saia daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. E chegou a hora de conferir o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe! Na sessão da primeira Câmara foram julgados 19 processos, dentre recurso de reconsideração e aposentadorias. Na segunda Câmara, 19 processos foram julgados. Na pauta, recursos de reconsideração, aposentadorias, pensões previdenciárias e transferência para a reserva remunerada. E no Pleno, 14 processos e 9 protocolos foram julgados pelo colegiado. Contas anuais, denúncias, tomada de contas, pedidos de reexame e consulta foram os assuntos tratados. Dentre os julgamentos, foram consideradas irregulares as contas anuais da Câmara de Ilha das Flores e do Fundo Municipal de Saúde de Poço Redondo, referentes ao exercício 2012, e da Empresa Sergipana de Turismo do exercício 2014. E irregulares as contas anuais da Companhia de Saneamento de Sergipe do exercício 2012 e do Fundo Municipal de Assistência Social de Pinhão do exercício 2014. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E a Escola de Contas do TCE, conselheiro José Amado Nascimento, promoveu uma capacitação sobre o termo de referência, que é o documento principal do procedimento licitatório. Confira. Durante 4 dias, servidores de câmaras e prefeituras sergipanas receberam o treinamento que foi ministrado pela professora Marta Braga, advogada, especialista em licitações e contrato. A capacitação teve como objetivo auxiliar principalmente os servidores que atuam nas comissões de licitações dos órgãos. Facilita muito para os pregoeiros, membros de comissão, a elaborar os seus editais, já que é um documento que está em anexo ao processo. A iniciativa teve à frente a conselheira Suzana Azevedo, que além dos 14 municípios que estão sob sua relatoria, convidou também os demais municípios. Com a capacitação oferecida aos jurisdicionados, o Tribunal de Contas pretende ajudar a promover processos licitatórios mais eficientes que resultem em serviços prestados à população. Tudo começa pela comissão da licitação, tudo começa pelo termo de referência, que dali vai gerar um edital, que vai ter uma licitação. Então nós precisamos treinar as comissões de licitações. Então o que é que nós fizemos? Convidamos todas as comissões de licitações dos nossos jurisdicionados para estarem presentes aqui a semana inteira, onde 2 turmas foram feitas, e com a doutora Marta, que é uma pessoa que tem expertise na área de contratos, expertise na área de licitações, nós vamos ter um curso para capacitá-los. E com certeza contratos mais bem elaborados também serão serviços prestados muito mais a serviço do povo. Esses serviços prestados, eles irão com certeza beneficiar a população sergipana. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.